Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1882 e para a solene história de Lord Frederick Cavendish. É um caso que nos recorda que por detrás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Em maio de 1882, a cidade de Dublin era um lugar de profunda e amarga divisão. Era o coração administrativo do domínio britânico na Irlanda, um centro de poder personificado pela presença imponente do Castelo de Dublin. Mas, para além de suas muralhas, o país estava em tumulto, mergulhado na guerra agrária, um período de intensa agitação agrária e crescente fervor nacionalista. Sociedades secretas e grupos radicais operavam nas sombras, vendo a administração britânica não como um governo, mas como uma força de ocupação a ser combatida, por todos os meios necessários. A atmosfera política estava carregada de conflito. O governo britânico, liderado pelo primeiro-ministro William Gladstone, procurava reprimir a agitação através de uma política dupla de coerção e conciliação. Foram aprovadas leis severas para prender ativistas sem julgamento, enquanto se introduziam reformas agrárias para atender às queixas dos agricultores arrendatários. O líder do Partido Parlamentar Irlandês, Charles Stewart Parnell, fora recentemente libertado da prisão de Kilmainham como parte de um pacto político conhecido como o Tratado de Kilmainham, um acordo destinado a diminuir a tensão política. No entanto, para um grupo dissidente de fenianos radicais que se autodenominavam Invencíveis Nacionais Irlandeses, estas manobras políticas eram uma traição. Eles acreditavam que só através da violência, através de um chocante ato de tiranicídio, é que a presença britânica na Irlanda poderia ser verdadeiramente desafiada. Nesta situação volátil, entrou em cena Lord Frederick Cavendish, um homem conhecido pela sua integridade e natureza conciliadora, era sobrinho do primeiro-ministro Gladstone e acabara de ser nomeado para o papel crucial de secretário-chefe para a Irlanda. A sua chegada a Dublin, no sábado 6 de maio de 1882, pretendia ser um gesto de paz, um símbolo de uma nova e mais branda abordagem aos assuntos irlandeses. Nesse mesmo dia, tomou posse no castelo de Dublin, ao lado do homem que era, em muitos aspectos, o seu oposto, Thomas Henry Burke. Burke era o subsecretário permanente, um católico nascido em Dublin e com longos anos de serviço, mas profundamente leal à coroa britânica. Para os Invencíveis e outros nacionalistas, Burke era o rosto odiado da administração britânica, o arquiteto das suas políticas coercivas e o verdadeiro alvo da sua fúria latente. Sábado, 6 de maio, era uma agradável noite de primavera. Após um longo dia de deveres oficiais, que incluiu a sua cerimónia de posse, Lord Cavendish decidiu caminhar do castelo de Dublin até à sua nova residência, o Chief Secretary's Lodge, no Phoenix Park. Era uma caminhada de cerca de 3 milhas e ele partiu sozinho, um sinal do seu caráter despretensioso e da sua falta de consciência dos perigos que espreitavam na cidade. O Phoenix Park, um dos maiores parques urbanos da Europa, era um local de lazer popular para os habitantes de Dublin. Enquanto Cavendish percorria a avenida principal, foi ultrapassado por uma carruagem de aluguer puxada a cavalos que transportava o seu colega, Thomas Burke. Ao ver o novo secretário-chefe a caminhar, Burke dispensou a sua carruagem e juntou-se a ele. Os dois homens, o símbolo de uma nova era e a personificação da velha guarda, continuaram a sua caminhada juntos, sem saberem que estavam a ser observados.
Os Invencíveis vigiavam Thomas Burke há semanas, à espera de uma oportunidade para atacar. A presença inesperada de Lord Cavendish foi uma complicação imprevista, mas isso não os impediria. Enquanto os dois oficiais caminhavam por um troço da estrada perto do Viceregal Lodge, um grupo de assassinos, que tinha entrado no parque numa carruagem, atacou-os. O ataque foi rápido e terrivelmente violento. Os assassinos não estavam armados com armas de fogo, que teriam chamado a atenção, mas com longas facas cirúrgicas, escolhidas pela sua eficiência letal. Thomas Burke, o alvo principal, foi cercado e esfaqueado várias vezes. Lord Cavendish, num ato desesperado de coragem, tentou defender seu colega com as próprias mãos e um pequeno guarda-chuva, mas foi rapidamente dominado e abatido. Em poucos momentos, ambos os homens jaziam mortos no caminho. Os homicídios ocorreram em plena luz do dia, mas os assassinos conseguiram escapar do parque na confusão inicial. Os corpos foram descobertos pouco depois por um ciclista que passava. A notícia espalhou-se com uma velocidade chocante, primeiro por Dublin e depois, via telégrafo, para Londres e por todo o mundo. A reação imediata foi de horror e indignação universais. Na Irlanda, líderes políticos de todos os quadrantes, incluindo Charles Stewart Parnell, condenaram o ataque reconhecendo-o como um golpe catastrófico para a causa da autonomia irlandesa. Na Grã-Bretanha, foi visto como um ato de barbarismo selvagem que confirmava os piores preconceitos sobre o movimento nacionalista irlandês. A própria Rainha Vitória descreveu o evento como um dos mais chocantes que já tinha vivido. A esperança de reconciliação que a nomeação de Cavendish representara foi despedaçada num instante. A Polícia Metropolitana de Dublin lançou uma das maiores e mais intensas investigações da história irlandesa. O Castelo de Dublin tornou-se o centro nevrálgico de uma enorme caça ao homem. A cidade foi inundada com detetives e agentes uniformizados, e foi oferecida uma grande recompensa por qualquer informação que levasse à captura dos assassinos. Os investigadores reconstituíram meticulosamente os movimentos dos assassinos, concentrando-se na carruagem que usaram para entrar e sair do parque. No entanto, os Invencíveis eram uma organização secreta e coesa, e durante meses a investigação teve dificuldades em avançar. O muro de silêncio parecia impenetrável, e a pressão de Londres por uma resolução aumentava a cada dia que passava. A polícia recorreu à sua ferramenta mais eficaz e mais controversa: o recrutamento de informadores. O avanço no caso veio de dentro das próprias fileiras dos Invencíveis. Sob imensa pressão policial, vários membros da conspiração começaram a ceder. O mais significativo destes foi James Carey, um vereador da cidade e um dos líderes dos Invencíveis. Carey ajudara a planejar o assassinato e dera o sinal para o início do ataque. Confrontado com a perspectiva da forca, ele concordou em tornar-se testemunha da coroa, para se tornar um informador e testemunhar contra os seus antigos camaradas em troca da sua própria imunidade. O seu relato detalhado e em primeira mão da conspiração, desde o seu início até os eventos sangrentos no parque, forneceu às autoridades as provas de que precisavam para desmantelar toda a organização. No início de 1883, os julgamentos dos assassinos acusados realizaram-se no Tribunal de Green Street, em Dublin. Os procedimentos foram uma sensação pública, dominados pelo testemunho de James Carey. Um por um, ele identificou os homens que planearam o ataque e os que empunharam as facas. Com base quase inteiramente nas suas provas, os júris proferiram os seus vereditos. No final, 5 dos assassinos, Joe Brady, Daniel Curley, Michael Fagan, Thomas Caffrey e Tim Kelly, foram considerados culpados de homicídio. Foram todos condenados à morte. Entre maio e junho de 1883, foram executados por enforcamento na prisão de Kilman-Haidman. Vários outros membros dos Invencíveis foram condenados a longas penas de servidão penal.
O Estado tinha vingado com sucesso os homicídios de Cavendish e Burke. As consequências dos homicídios do Phoenix Park foram vastas. Ao informador, James Carey, foi-lhe secretamente providenciada a passagem para a África do Sul para começar uma nova vida sob um nome falso. No entanto, ele foi reconhecido a bordo do navio por um companheiro de viagem, um nacionalista irlandês chamado Patrick O'Donnell, que o baleou e matou por vingança. O próprio O'Donnell foi mais tarde capturado e executado pelo ato. Politicamente, os homicídios foram um desastre para a Irlanda, levaram à aprovação de leis de coerção ainda mais duras e destruíram a frágil confiança que se vinha construindo entre o governo de Gladstone e o partido de Parnell. A causa da negociação pacífica pela autonomia da Irlanda, Home Rule, sofreu um retrocesso de anos, e a memória daquela noite sangrenta no Phoenix Park deixou uma cicatriz profunda e duradoura na história das relações anglo-irlandesas. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.